Que ótimo estar aqui para mais um encontro com a palavra. Você é bem-vindo. Na verdade, é um privilégio estudar a Bíblia e eu estou feliz que você esteja participando conosco. Nosso curso já nos trouxe as cartas do apóstolo Paulo, que escreveu quase metade do Novo Testamento. No programa de hoje continuaremos a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Depois que Paulo pregou o evangelho na região da Galácia, mestres judeus que tinham se convertido começaram a ensinar que os gentios novos convertidos deveriam manter as leis e as cerimônias judaicas para serem salvos. Eles ensinaram aos Gálatas que apenas crer no evangelho pregado por Paulo não era o suficiente. Quando Paulo soube que o evangelho que ele tinha pregado estava sendo deturpado, ele ficou muito bravo. Ele nem esperou que seu escrivão chegasse e começou a escrever a carta de próprio punho. Ele escreve assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Foi assim que Paulo começou a carta aos Gálatas. Conforme ele escrevia, confrontava o evangelho apóstata com o evangelho absoluto. Paulo disse aos Gálatas: quando eu estava com vocês, preguei o evangelho, salvação por graça, por fé e mais nada. Algumas pessoas vieram depois de mim dizendo que vocês têm de fazer outras coisas para finalizar a obra de Jesus Cristo, que o que Jesus fez não foi suficiente e que, portanto, vocês precisam se circuncidar e obedecer às leis de Moisés. Paulo atacou diretamente aquele evangelho apóstata, dizendo aos Gálatas que o evangelho que ele pregara era absoluto, pois ele o tinha recebido de Jesus Cristo por meio de revelação, quando estava na Arábia. No capítulo 2, do versículo 11 até o 19, encontramos mais um trecho muito bonito desta carta, em que Paulo enfocou novamente o evangelho absoluto. O problema era que o evangelho tinha sido pervertido entre os Gálatas, e por isso Paulo enfocou o evangelho de Jesus como tema central desta carta. Intitulei esta passagem do capítulo 2 de O Evangelho ao Contrário. Este ensinamento de Paulo surgiu do incidente que aconteceu com Pedro. A questão era que muitos dos que eram judeus antes de se tornar discípulos de Jesus queriam manter seus costumes judaicos. Eles se reuniram num conselho judaico em Jerusalém para resolver a questão. Foi decidido que se os judeus cristãos quisessem manter suas cerimônias e seus costumes referentes a tipos de comida e tradições, não teriam problema, desde que não vinculassem a salvação a nenhum desses costumes ou destas tradições judaicas. Também ficou decidido que os cristãos gentios não tinham de praticar os costumes religiosos judaicos. Eles não tinham de se tornar judeus. Os judeus foram instituídos a não impor obrigações religiosas sobre os crentes gentios. O segundo concílio em Jerusalém foi relatado de maneira resumida no capítulo 15 de Atos. Mas, enquanto Paulo e Barnabé pregavam o evangelho para o mundo não-judeu, a igreja continuou a ter problemas. Na cidade de Antioquia, por exemplo, havia crentes na igreja que eram judeus e outros que eram gentios. Alguns deles viviam em comunhão e até faziam suas refeições juntos. Mas eles tinham uma dúvida. Será que eles tinham de observar os costumes judaicos de alimentação enquanto estivessem juntos? Aparentemente, eles tinham duas mesas em Antioquia, uma que obedecia os costumes judaicos e outra que não. Os gentios preferiam comer na mesa que tinha bacon, linguiça, ovos, presunto, coisas proibidas pela lei judaica. Quando Paulo visitou Antioquia, todo mundo ficou esperando para ver em qual das mesas ele ia se sentar. Afinal de contas, ele era um rabino, fariseu dos fariseus, tinha estudado aos pés de Gamaliel. Paulo sentou-se com os gentios e comeu bacon, ovos, linguiça, presunto. Pedro ficou tão constrangido que também se sentou com Paulo à mesa dos gentios e, talvez pela primeira vez na vida, comeu bacon e presunto. Aparentemente, Pedro fez isso por um determinado tempo e depois parou. Gosto de tentar imaginar e montar as cenas descritas na Bíblia.
Um dia o apóstolo Paulo deve ter se sentado na mesa dos gentios e alguns dos judeus que mantinham os costumes judaicos apareceram na porta. Imagino que Pedro estava bem no meio de uma dentada de um daqueles presuntos quando os judeus apareceram. Aí Pedro saiu daquela mesa e foi para a mesa dos judeus. Barnabé ficou constrangido e seguiu Pedro. Alguns dos judeus que estavam com Paulo na mesa dos gentios também se levantaram e foram para a mesa dos judeus. Quando Paulo se virou, viu o grupo de judeus entrando pela porta e ficou furioso. Ele contou este episódio em Gálatas 2, versículos de 11 a 13. Ele escreve assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo acabou confrontando Pedro. Ele diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se eu confio em Cristo para me salvar e ainda assim preciso dessa lei para me salvar, então Cristo morreu à toa. Deus proíbe. Que coisa terrível para se dizer! Uma das verdades teológicas mais profundas foi jogada na cara de Pedro por Paulo, bem ali, na mesa de refeição em Antioquia. Foi neste contexto que Paulo apresentou o chamado Evangelho ao contrário. Depois dessa discussão com Pedro, Paulo declarou no versículo 20 do capítulo 2, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, e Cristo morreu inutilmente. Chamo isso de evangelho ao contrário, porque o que Paulo está dizendo é basicamente isso. O evangelho absoluto, consiste em que Cristo morreu para que você viva. Mas existe o evangelho ao contrário, você morre para que Cristo viva. Este é o evangelho ao contrário. Muita gente já decorou o versículo de Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo começou dizendo que foi crucificado com Cristo. Muitas pessoas aplicam o versículo em suas vidas só até essa parte, e entram em reclusão e vão para mosteiros por causa deste versículo. Mas note bem, ele diz 3 vezes que vive. Na verdade, Paulo não está falando em morte neste versículo, ele está falando em viver, e apresenta 3 razões para viver. A primeira é, vivo pela fé. Encontramos numa frase o resumo da mensagem da carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Eu vivo pela fé, não vivo tentando encontrar uma maneira de ir para o céu, tentando cumprir leis e regras impossíveis de serem cumpridas. Eu vivo pela fé em Cristo. Em segundo lugar, vivo porque Cristo vive em mim. Foi o que Paulo pregou. Vocês ainda não perceberam que Cristo vive em vocês e que vocês são templo de Deus? Cristo vive em você e é a esperança de glória. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo porque fui crucificado. Esta é uma verdade dinâmica da nossa vida. Agora preste atenção nesse paradoxo. A única maneira de viver é morrer. A única maneira de achar vida é perdendo. É isso que Paulo está dizendo. A nossa vida é como a areia numa ampulheta. Não dá para impedir que a vida escorra, mas você corre o risco de usá-la mal ou derramá-la da maneira errada por causa de propósitos que não valem a pena. Jesus não quer que você desperdice sua vida. Devemos viver glorificando a Deus para Jesus Cristo. Devemos derramar nossa vida onde Jesus nos mandar derramar. Foi isso que Paulo quis dizer quando falou, fui crucificado com Cristo. Ele descobriu que a única maneira de salvar a vida é sacrificando-a. A única maneira de viver é morrendo. Os ensinos de Jesus e de Paulo caminham juntos.
Chamei o evangelho de Paulo de evangelho ao contrário, porque o que Paulo está dizendo para Pedro na mesa de jantar é que não somos salvos por causa do cumprimento de lei referente ao que posso e não posso comer. Somos salvos pela fé na morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que você viva. Este é o evangelho. O evangelho, ao contrário, é você morrer para que possa viver. O batismo é uma figura muito bonita desta verdade. Como assembleiano, acredito no batismo por imersão. Uma das coisas que gosto a respeito do batismo de imersão é que ele ilustra o versículo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando você afunda na água, identifica-se com a morte de Jesus Cristo. Você está professando sua fé não apenas na morte de Jesus Cristo, para que você tenha perdão, mas também está professando ao mundo que você está crucificado com Cristo. Você está morrendo para suas ambições e planos. Quando você sai da água, você está professando sua fé na ressurreição. Você está declarando ao mundo que você ressuscitou com Cristo. Este é o Evangelho, ao contrário. Cristo morreu para que você viva, e agora você morre para que Cristo viva através de você. O versículo de Gálatas 2:20 é o resumo do livro de Romanos. Quando Paulo disse, vivo-a pela fé, ele sintetizou os primeiros 4 capítulos de Romanos. Depois, nos capítulos 5 a 8, quando Paulo nos mostrou como superar o pecado, ele falou, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo fez 8 perguntas no capítulo 3 de Gálatas para construir uma argumentação muito forte sobre a justificação pela fé e não pelas obras. Desta forma, ele ensinou que manter a lei ou as regras não salva ninguém. Em sua argumentação, Paulo usa 2 ilustrações. Uma delas é de Abraão. Sempre que lemos sobre fé no Novo Testamento, encontramos o nome de Abraão. Nesse texto, Paulo revela uma verdade sobre Abraão que não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Paulo fala que Abraão sofria de uma doença e que essa doença era a fé. Eu resumi assim o que Paulo falou no capítulo 13 de Gálatas sobre Abraão. Qualquer um que receber de Deus o dom da fé para crer no Evangelho absoluto que preguei quando estava com vocês, sofre da mesma doença de fé que Abraão tinha. Por que será que algumas pessoas ouvem o Evangelho e creem, e outras ouvem a mesma coisa e acham que é a maior besteira que já ouviram na vida? Não é uma questão de ser mais ou menos inteligente, ou de ser iluminado, ou de ser racional. A fé não é uma questão de inteligência. A fé é uma questão de receber um dom de Deus. Deus quer dar a você o dom da fé. Paulo falou isso em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Ele escreve, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. A questão é saber, você quer crer? Você quer receber o dom da fé? Aqueles que creem no Evangelho não podem se gloriar disso. Se você tem fé, é porque Deus deu a você o dom da fé. A fé é um dom de Deus, conforme Paulo declarou em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A fé não é uma questão de obras. Abraão creu quando Deus lhe disse que sua descendência seria tão numerosa como os grãos de areia na praia ou como as estrelas no céu. Este homem extraordinário creu em Deus. Deus então olhou para ele e disse, vejam este velhinho, ele já tem 100 anos, eu falei para ele que ele seria pai, ele acreditou. Eu gosto quando digo alguma coisa e as pessoas acreditam. Declaro este homem justo porque ele creu em mim. No capítulo 13 de Gálatas, Paulo diz que se você tem esta fé salvadora e crê no Evangelho de Cristo, então você é filho de Abraão. Em outras palavras, você é um judeu. Por isso não é possível que alguém seja discípulo de Jesus Cristo e odeie judeus, porque se você compreende o capítulo 13 de Gálatas, entende que você mesmo é um judeu. Espiritualmente você é um judeu. Você é um filho legítimo de Abraão, se tiver o dom da fé e sofrer da mesma doença de fé da qual Abraão sofria. Paulo também afirma que a lei que estamos tentando usar para nos salvar tem um propósito e neste capítulo lança para nós uma perspectiva da lei e fala sobre qual é a função dela. Mostrar a você que você precisa de um Salvador. Paulo diz que é a lei e que a lei foi uma linha reta que Deus estabeleceu ao lado de todos os caminhos tortos da sua vida para evidenciar a você que sua vida é toda torta.
A lei não veio para salvar, mas para mostrar que você jamais poderá ser salvo cumprindo a lei. A pergunta que Paulo faz nesta parte do texto é: se você podia ser salvo através do cumprimento da lei, por que Cristo teve que morrer na cruz? Se você podia ser salvo cumprindo a lei, então Cristo morreu à toa. Deus não teria mandado seu filho para morrer na cruz se você pudesse ser salvo cumprindo a lei. Não seria muito inteligente da parte de Deus mandar Jesus para morrer na cruz se você pudesse resolver o problema cumprindo toda a lei? Se você acha que boas obras podem salvá-lo, como você sabe que já fez uma quantidade suficiente de boas obras para ser salvo, como você sabe se já atingiu o número suficiente de pontos ou não, hein? São estas questões que encontramos no capítulo 3 de Gálatas. Quando Paulo coloca a lei em perspectiva, ele fala que a lei tem o seu propósito e sua função. Paulo foi criado numa casa de romanos e teve uma ótima educação. Provavelmente ele foi educado seguindo o costume da época por algum tutor particular que ensinava, disciplinava, educava, instruía e preparava a criança para exercer sua cidadania romana. Paulo dizia que este era o propósito da lei. A lei servia apenas como um tutor do povo escolhido de Deus que o preparava para a salvação. Esse era o propósito da lei, mostrar que você não poderia salvar-se a si mesmo e que por isso Cristo veio, porque você precisava de um Salvador. No capítulo 4, Paulo apresenta uma alegoria do Evangelho. Primeiro, ele apresentou o Evangelho apóstata, depois o Evangelho absoluto, depois o Evangelho ao contrário, o Evangelho em perspectiva, e as ilustrações de Abraão. O próximo evangelho que Paulo apresenta é o alegorizado. Paulo usa de forma alegórica a história de Abraão, que teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E é daí que tiramos um princípio bíblico de interpretação. Ouça a definição do que é uma alegoria. Alegoria é uma história na qual personagens, lugares e coisas têm outro significado, geralmente ligado a um princípio moral. Quando estudamos o Velho Testamento, vimos várias alegorias e veremos outras mais no livro do Apocalipse. No Evangelho de João, também vimos algumas porque ele escrevia usando figuras. Paulo afirma na carta aos Gálatas que Abraão tinha 2 filhos. Este é um fato histórico. Se você for à Terra Santa hoje, verá nitidamente a presença de 2 povos distintos, os árabes e os judeus. Se Abraão não tivesse dado ouvidos à sua mulher, hoje não haveria crise do Oriente Médio, mas ele ouviu e teve um filho com a serva egípcia de Sara. Ele teve um filho com Agar. Este filho Ismael se tornou o pai de todos os árabes muçulmanos que o reconhecem. Mas para Paulo isso também é uma alegoria. Esse primeiro filho de Abraão, Ismael, foi uma figura da carne, da obra da carne, da natureza humana, sem a ajuda de Deus. Deus tinha dito a Abraão que lhe daria um filho, e Abraão tentou dar uma forcinha para Deus. Afinal, ele já tinha esperado muito tempo por aquele filho, e até sugeriu vários planos que passavam por cima de Sara. Ele sugeriu que Ló fosse o herdeiro que Deus havia lhe prometido, ou, conforme o capítulo 15 de Gênesis, o seu servo. Finalmente, no capítulo 16 de Gênesis, Abraão deu uma mãozinha para Deus, gerando Ismael com a serva de Sara, chamada Agar. Ter o filho com a serva Agar seria um costume aceitável naqueles dias. Naquele contexto histórico não era considerado imoral. Mas Paulo destacou que Ismael foi um projeto só de Abraão, da sua carne, sem a ajuda de Deus. Essa história de Agar e Ismael é uma alegoria da carne. Quando Paulo fala em carne, refere-se ao que fazemos por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, de acordo com nossos planos, sem buscar a Deus, sem orar, sem se importar com o que Deus pensa. A isso Paulo chama de obras da carne. Pode ser que você ouça pessoas orando assim: eu reivindico isso, eu reivindico aquilo. Na verdade, elas estão dando ordens a Deus: cure tal pessoa, faça isso, faça aquilo, porque eu reivindico. Paulo afirma que isso é agir na carne, não é oração, não é de Deus. Orar é se apresentar a Deus como uma folha de papel em branco, pronta para ser preenchida com as ordens de Deus. Paulo afirma que nós, os crentes, temos 2 grandes forças atuando em nossas vidas, que é a carne e o espírito, uma guerreando contra a outra. Você não para de existir quando recebe o Espírito Santo. Você se lembra que Paulo afirmou 3 vezes em Gálatas 2:20? Eu vivo, eu vivo, eu vivo.
Ele disse, eu vivo porque Cristo vive em mim, vivo pela fé no Filho de Deus. Depois Paulo diz que vive porque foi crucificado com Cristo. Quando recebemos Jesus, podemos escolher entre viver de acordo com o que Ele nos manda viver ou viver do nosso próprio jeito. Isso é viver na carne, resulta em obras da carne. Paulo afirma que os dois filhos de Abraão representam uma alegoria. A história do filho de Abraão com Agar e Ismael é uma alegoria da carne. A história do filho de Abraão com Sara e Isaac é uma alegoria do espírito porque só Deus poderia fazer com que ela concebesse, porque os dois já eram velhos, avançados em idade, e Sara já tinha passado da idade fértil. O nascimento de Isaac foi um milagre. Quando Deus apareceu a Abraão, ele assegurou que Sara seria a mãe de Isaac. Abraão riu porque não podia acreditar que Deus pudesse incluir Sara neste milagre. Você se lembra do espinho na carne de Paulo? Deus revelou que tinha lhe dado aquele espinho na carne porque não queria que Paulo trabalhasse em suas próprias forças. Isso produziria obras da carne. Deus deixou que ele ficasse fraco para que dependesse totalmente dele e produzisse fruto do Espírito na sua vida e no seu ministério. Esta é a síntese do capítulo 4 de Gálatas. No capítulo 5, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. No capítulo 4, ele fez uma alegoria das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele apresentou o Evangelho alegorizado. Ele disse que Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho é uma alegoria da carne, mas o segundo filho é uma alegoria do Espírito. Paulo disse aos Gálatas e a nós que não fomos salvos graças ao nosso próprio esforço. Nosso próprio esforço não salva ninguém. Deus teve de nos salvar através de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos deu a experiência do arrependimento e o dom da fé para que crescêssemos e recebêssemos a salvação de Deus. Esta é a essência da mensagem do Evangelho absoluto apresentado por Paulo na carta aos Gálatas. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora, mas antes disso seja sincero comigo. Você achava que poderia ser bom o suficiente para seguir um monte de leis e regras e se salvar? Paulo diz que isso é obra da carne, você tem de nascer do Espírito. É Deus quem faz isso, é Ele quem faz isso em nossas vidas. Você já foi salvo milagrosamente por Deus? Se ainda não, fale com Ele, diga que você quer que Ele o salve do poder do pecado e da morte. E depois escreva para nós contando sobre a sua decisão. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Espero você para o próximo encontro com a palavra.